Então, boa tarde a todos. Estou iniciando a gravação do dia de hoje. Tudo bem, Samuel? Oi, Ítalo, tudo bem? Parabéns, chuchus, pelo resultado que saiu, né, da UVV essa semana. Bacana aí, né? Já senti mais ou menos como é uma prova, e já ter esse resultado. Então, dentro daquilo que vocês gostariam de estudar, né? Então, isso é uma luta, né? Vencer uma luta, e isso é muito bacana, e precisa ser comemorado, né? Na verdade, todos os dias a gente precisa comemorar as nossas conquistas internas, né? Porque eu comparar minha vida com a do outro não faz sentido algum. Eu preciso comparar a Fernanda de agora à Fernanda de semana passada. Será que eu consigo observar uma evolução, né, do meu comportamento, do meu autocuidado, do meu, da forma como eu trato o outro? Isso é que deve ser analisado. É, como eu iniciei no início, lá no começo do ano, né, em relação à minha dedicação aos estudos, e como eu estou hoje. Então, esse tipo de análise sempre tem que ser feita, né? E não necessariamente comparando o meu resultado com o do outro, porque são vivências distintas, né? Ninguém começou aqui dando o mesmo no mesmo pontapé, né, no mesmo início. Ninguém começou do mesmo jeito. Começamos todos de maneiras distintas. E eu não estou falando somente em relação a recursos financeiros. Eu estou dizendo a condições emocionais, inclusive. Então, já se avaliou hoje? Já viu quanto você cresceu? E, inclusive, você não está vendo isso? Né? Então, é importante que você olhe para si num movimento de auto-amor e verifique o quanto você se desenvolveu agora. E lembre-se que é igual a biologia, a evolução ela é silenciosa, a gente não vê. A gente não vê de uma hora para outra é, a mudança do DNA, a sumir um determinado membro, né? Ou aparecer uma determinada característica de uma hora para outra. A evolução ela é silenciosa. E a evolução tem tudo a ver com mutação, né? Com mudança. E eu acredito que a gente está aqui nesse mundo todo dia mudando alguma coisa, nos mudando principalmente, né? E lembre-se que você está mudando o que você não está vendo também, mudando o outro, porque o meu comportamento ele serve de exemplo para o outro. O outro está me filmando, não tem aquelas plaquinhas assim, sorria, você está sendo filmado? O outro está te filmando. Então, não adianta você querer fazer as coisas por debaixo dos panos, achando que só você que está olhando aquilo ali. Não, porque vai ter gente te olhando, né? E isso você escolhe também se você quer ser. Que tipo de pessoa você quer ser para o outro, né? Principalmente para aqueles mais novos. Então, seus irmãos estão te olhando, né? Principalmente os mais novos, as crianças da sua rua estão te olhando, né? Será que você está sendo para eles um exemplo, né? Ou, de qualquer forma, pode ser qualquer exemplo, né? Exemplo de, olha lá, eu não quero ser igual aquele cara, não. Ou então assim, poxa, olha lá, eu quero ser igual a ele, né? Então, enfim, é isso, né? E falar de evolução, falar de mutação, tem tudo a ver com é, divisão celular, né? Que a gente está estudando agora, beleza? Deixa eu ver se tem alguém falou alguma coisa. Eu vou dar uma olhada. Samu, eu te respondi lá na. Eu respondi, Samuel, hoje. Eu respondi. Já fui lá, já cancelei.
e já inseri outra. É, mas aí já não é mais, né. Que aconteceu? Eu errei, eu vou continuar aqui a gravação, vou compartilhar com vocês aqui o meu slide, que ele fala sobre o ciclo celular que a gente estava olhando na aula passada. O ciclo celular é um ciclo que a célula passa, né, a gente estava conversando sobre isso. A célula não é estática, ela muda, né. Ixi, já deu tilt aí, né. Ela não passa, deu tilt. Ela não passa o tempo todo do mesmo jeito, né, ela tem um ciclo, por isso que a gente chama de ciclo, acho que foi a internet que caiu aqui. Deixa eu até tirar um bocado de internet aqui para comer menos. Esse ciclo, ele passa por 2 fases, né, que é a fase da intérfase e a fase da divisão. O que que é a intérfase? É quando a célula não está dividindo, e a divisão é quando ela entra nas fases, ela recebe o chamado para se dividir, ok? Então a gente falou das características, né, cuidado, porque a intérfase, ela não é o momento em que a célula está descansando, pelo contrário, ela está em intensa atividade, né, está trabalhando para caramba, ali que ela está produzindo material, né, organelas, ela está aumentando de tamanho, está produzindo, os ribossomos estão produzindo proteínas, ok? E aí a gente falou da fase G1, né, de gap, é, mas que não é um intervalo, é um momento em que a célula ela ela está em intensa atividade, né, ela não está parada. Então, o que que acontece de importante na G1? A execução das funções vitais, o maior crescimento da célula, síntese de proteínas, então ela está produzindo muito RNA para poder produzir proteínas, ribossomos, né? Que os ribossomos é que são os responsáveis por produzir proteínas. Então é a fase que antecede, caem várias questões falando disso. É a fase que antecede a duplicação do DNA. Tá? Várias questões falam um pouquinho disso. Aí a gente vai para a fase S. A fase S é a fase mais importante, é a que mais é cobrada nos vestibulares, que é a fase em que ocorre a síntese do DNA. O DNA ele se duplica, né? A gente já viu o que é a duplicação do DNA. Lembrando que a duplicação é semiconservativa, né? Ele não simplesmente faz Ctrl+C, Ctrl+V da dupla hélice. Ele pega uma hélice, uma perninha só, né? Uma das hélices, e faz a cópia ali, né? E da outra hélice é a mesma coisa. Então mantém-se uma das fitas, e por isso que ela é chamada de semiconservativa. Síntese de estonas, já aconteceu de ter informações de que não é produzida proteína, que é sim, porque a estona é aquela proteína que enrola, que vai formar ali a cromatina, né? Que a cromatina o que é? O DNA todo desenroladinho ali, e junto com as estonas, tá? Porque o bicho tá pegando, tá muito quente. Tá fazendo barulho, né? Eu tô com o ventilador quase que dentro de mim, Bruno, tá muito quente. Gente, eu acho que eu tomei 3 banhos já. Porque, nossa, a Vitória tá pegando fogo. Então, ó, o evento mais importante, se liga em relação a isso, tá, gente? Se estiver incomodando muito, vocês me falam, tá? Que aí eu vai fazendo muito barulho assim, eu tiro ele um pouquinho daqui. A fase G2. Ah, deve ser o não, acho que é o contrário, Lubase. As mulheres são mais violentas. Mas eu sinto muito frio também e às vezes eu sinto muito calor. Ah, eu também. Você é magrinho, né, filho? Filezinho, né? Ó, fininho. Aí os magrinhos sentem mais frio. No inverno, então, treme que nem vara verde. É... G2, intensa produção de ATP, tá? Por quê? Porque a célula está gastando muita energia. Ela precisa de produzir ATP para poder consumir.
presença de novas organelas, né, aqui, lembrando que a célula, tudo dela vai se duplicar, né, duplicação dos centríolos, são centríolos que vão ali, ó, formar o fuso, né, para que eu possa acontecer a separação dos cromossomos, síntese de RNA, mais uma vez, síntese de proteínas, porque para produzir proteína tem que ter RNA, tem que ter ribossomo, né, e o início da condensação é quando começa o material genético que está em formato de cromatina, ele começa a se espiralar, né, e chegar na divisão. Aí a gente tem dois tipos de divisão, a mitose e a meiose. A mitose, ela tem a ver com uma célula diploide, que é uma cromos, né, da espécie, dois Ns, que se divide em duas, e as duas vão ter que a mãe origina duas células filhas com a mesma caixa, é Ctrl+C, Ctrl+V, ok? Não há variabilidade genética aqui. Os seres pluricelulares, então, eles fazem reprodução assexuada, né, utilizando a mitose. E também na recuperação, na regeneração das células do corpo. Então, multiplicam as células do corpo, reproduz assexuadamente, outros indivíduos, claro, protozoários fazem, né? Bactéria não, cuidado, tá? Porque a bactéria, ela faz divisão binária, é um processo parecido, já caiu questões falando disso. A divisão binária nas bactérias é semelhante a qual processo de divisão celular? A mitose, tá? É semelhante, mas não é igual. Processo de regeneração dos tecidos, né? Então, aqui está todo o ciclo celular. Perceba que a G1S, G2, que é a intérfase, é o período mais longo da célula, né? Se a gente olhar aqui, olha, G1, 9 horas, S, 10 horas, G2, 4 horas e meio e a mitose, 30 minutos. Então, você vê que o período maior, né? A célula passa o maior período dela em intérfase, tá? E não necessariamente se dividindo. Aí a gente tem as fases da mitose. As fases da mitose são 4, tá? A gente começa com a prófase. O que acontece na célula? Ó, a carioteca, ela desaparece, né? O material fica solto, fica disperso. Esse material, ele continua em condensação, ele continua em espiralização, desintegra o núcleo onde tem o RNA, né, cheio de para produzir ribossomos, proteínas. Então ele é desintegrado porque a célula não tem que se duplicar agora, não tem que produzir proteína, a célula não tem que duplicar material genético, não, porque aqui já está duplicado, tá? Nesse momento já está duplicado. E os centríolos, né, que estão aqui aos pares, eles vêm, né, um parzinho para um polo e o outro parzinho para o outro polo, né? Então eles vêm e migram, eles estão no meio e migram para os polos. Cada centríolo, cada novo centríolo vai originar ao seu redor as fibras proteicas, né, que a gente chama de fibras do áster. Para que servem essas fibras do áster? Para dar estabilidade ao centríolo, porque ele vai formar o quê? O fuso acromático. O fuso acromático por que chama acromático? Porque os cientistas, para olhar essas fases da célula, ele tem que jogar corante para que ele consiga identificar. E nesse momento, quando joga corante no fuso acromático, ele não pega cor, por isso que ele é chamado de acromático, tá? E aí a gente passa para outra fase que é chamada de metáfase. A metáfase, qual a principal característica dela? Olha como os cromossomos estão. Eles estão na faixa equatorial da célula, estão na linha do Equador. Se a gente pegar o nosso planeta, a linha do Equador é aquela linha do meio, né? Então, na célula, a mesma coisa, né? A placa equatorial é aquela que está no meio, onde os cromossomos vão ficar ali pareadinhos, né? Alinhadinhos, tá? Ele e suas cromátides irmãs. Parece o meridiano de Greenwich. Pois é. E aí, mas é porque tá nesse corte aqui, né? Não tá, ela não é. É porque se ela tivesse virada, Samuel, é porque realmente ela, essa divisão que você tá aí, ela que você tá vendo aqui, é horizontal.
É a placa equatorial. Essa galera que é boa em geografia, né, olha. E os cromossomos aqui, galera, atingem o grau máximo de espiralização, tanto que é nessa fase que a gente consegue ver o cromossomo naquele formatinho de X. É nessa fase que é possível fazer o cariótipo. A gente já conversou nas outras aulas sobre uma empresa, aliás, são várias empresas. Eu estou puxando assim, entender como funciona, a gente não tem. Então, você entra em contato com essa empresa, pega o cariótipo, né, seu cariótipo, eles vão à sua casa com um cotonete grande chamado suave, faz a raspagem da sua bochecha e você manda as suas células que raspou da bochecha, ó, lá para o laboratório. Lá eles vão montar seu cariótipo. Vão ver as suas células, por exemplo, o seu DNA, qual a origem dos seus genes, né? Se qual a porcentagem que você tem americano, africano, enfim. Tem lá o protocolo deles, né? O rol de genes deles. Inclusive, se você tem alguma doença genética, né? Que você pode desenvolver, enfim. Então, para isso, eles paralisam, eles jogam uma substância que paralisa a divisão, né? Que a célula ela está em constante divisão, aí ela é paralisado, né? Para que eles consigam coletar, aí eles fazem uma foto, né? Uma fotografia ali, coletam aquelas informações e analisam depois. É muito legal. Então, nessa fase, cuidado porque vem essas palavras, né? Em qual momento, em qual fase que a célula, que os cromossomos estão na, na faixa equatorial, em qual das fases da mitose é possível fazer o cariótipo do indivíduo. Aí você vai marcar a metáfase, ok? E a gente vai para a anáfase, que é a terceira fase dela, da mitose. A anáfase ocorre a separação das cromátides irmãs. Essa separação leva o nome também de segregação ou disjunção, tá? Essa palavra disjunção, ela cai muito nas provas. Das cromátides irmãs. Perceba que o cromossomo está no xizinho aqui. Olha o que aconteceu. Metade das cromátides irmãs foi para o polo, né? Se a gente olhar aqui na nossa tela, metade foi para o polo esquerdo, né? E a outra metade foi para o polo direito, tá? Dividiu direitinho, tá? Então, para polos opostos, né? E o centrômero, ele vai duplicado. Então, no centro aí do cromossomo tem o centrômero. O centrômero, ele é duplicado, ele não quebra, ele não parte, ele apenas é duplicado, tá? E ele não arrebenta. E por último, a gente tem a telófase. A telófase é a última fase. Tudo que acontece nela é o contrário da prófase. Lá na prófase, desintegração do núcleo, desaparecimento da carioteca. O que é acontecendo? Gente, só para eu esclarecer a Bruna